Exaltado seja a santidade, a glória e a grandeza do único que é digno, do seu poder e majestade. Que nós possamos exaltar a grandeza do nosso Criador a cada dia no nosso viver diário. Nesse pequeno estudo, eu falarei um pouco sobre o zelo que nós devemos ter com a nossa vida espiritual, com a nossa alma, onde está escrito que devemos conservar aquilo que nós temos para não perdermos a coroa da vida. Olha, prepare aí, se os senhores quiserem participar da bênção comigo, deixa aí seu copo com água. Eu vou consagrar esta água. Você dá para uma criança, para um enfermo, para que ele possa ser visitado também. Vejam, senhores, ninguém pode fazer mais e melhor por nós do que nós mesmos. Compreenda, senhores, reprisarei. Ninguém pode fazer melhor do que nós, para nós, melhor do que nós mesmos. Vejam, senhores, cuidado com a nossa alma. É totalmente nosso. Cuidado com a nossa vida espiritual. É totalmente nosso. Não adianta irmos para este ou para aquele ministério, pagar para um líder, para um pastor, cuidar da nossa vida espiritual. Os senhores irão ficar apenas sem os seus recursos, sem o seu dinheiro. É o que está ocorrendo. As pessoas estão indo para as igrejas, aglomerando dentro das igrejas, tirando os seus recursos e pagando para os líderes zelarem pelas suas almas. Estes estão apenas ficando sem os seus recursos. Não funciona. No livro de Mateus 6, Altíssimo, Eterno, Santo Espírito, nos dê sabedoria para compreender estas verdades. Mateus 6, versículos 6 e 7. O Senhor nos recomenda a entrar no nosso quarto e fazer o nosso desabafo ao Senhor. Seja qual for a nossa situação, no seu local de trabalho, na sua vida diária, onde os senhores estiverem, busque ao Senhor pelos problemas que estiverem assolando o nosso viver diário. Isto nenhum pastor, nenhum líder pode fazer por nós. Aí está.
buscar o Senhor no nosso viver diário, entrar no nosso quarto, fechar a porta, desabafar com o nosso Senhor, só nós é que podemos fazer. Este é o dever de casa que as pessoas não compreendem que devem fazer e vão para as igrejas pagarem os pastores para fazerem por eles. Isto jamais irá funcionar. Pagar os líderes para fazer o meu dever de casa, o nosso dever de casa. Ninguém pode fazer melhor pela nossa vida espiritual do que nós mesmos. Se o Senhor, se a senhora está indo para alguma igreja e dando o seu dinheiro para que os líderes velem, ore pelos senhores, não funciona, jamais funcionará. Porque o nosso dever de casa, conservar o que temos, a nossa fé, para não perdermos a nossa salvação, é uma obrigação nossa. Não deste ou daquele pastor. No livro de Hebreus 10, versos de 25 a 27, o apóstolo Paulo fala: não abandoneis as vossas congregações, porque isto tem sido costumes de alguns. Isto foi as congregações do primeiro século, em que os pastores velavam intensamente pela salvação das almas. O interesse deles era na salvação das almas. E aqueles que abandonavam as congregações tinham prejuízos, porque as orações dos líderes no primeiro século, elas chegavam realmente ao trono, e eles estavam preocupados somente com a salvação das almas. Hoje, as igrejas se transformaram em igrejas babilônias, devido ao acréscimo, o grande número de membros. Os pastores não cuidam das almas, eles cuidam dos recursos da igreja. Eles não estão preocupados com as almas. Se as pessoas descem, se sobem, se perecem, se passam frio, calor, eles não estão nem um pouco preocupados. Então, se o Senhor me assiste, se a senhora me assiste, e está indo para um ministério, pagando para o seu líder fazer o seu dever de casa, senhores, estão apenas ficando sem os seus recursos. Porque o cuidado com a nossa vida espiritual é apenas nosso. Mas ninguém pode fazer pela nossa vida espiritual aquilo que nós temos condições de fazer. Eis o porquê milhões estão abandonando as igrejas.
Porque os pastores, além de estar recebendo para cuidar das almas, eles não cuidam. Estão apenas cuidando dos recursos das igrejas. As igrejas hoje são para ouvir músicas, para alegrar a alma, nada no espírito. Senhores vão, escutam uma pregação, escutam um louvor, dá o seu dinheiro e eu reprisarei. Milhões estão abandonando estas igrejas porque cresceram em demasia e os líderes não estão cuidando nem da alma deles próprios. Então vejam, senhores, os ministérios se transformaram como um supermercado. Muitos entram no supermercado, compram as mercadorias, não olham a data de validade, de vencimento, e levam para casa, nem percebem. As igrejas estão iguais. Os membros parecem que estão com a mente cauterizada. Aquilo que eles estão ouvindo, eles não procuram examinar as Escrituras para saberem se o que eles estão ouvindo, aprendendo, se tem alguma base, algum fundamento na palavra. Eles não procuram. Parece que a mente deles estão cauterizadas. E agora vejam, senhores, as músicas, os louvores das igrejas evangélicas, na sua imensa maioria. Eu falo porque eu sou compositor de músicas. E estas composições, estes louvores que as pessoas estão ouvindo dentro das igrejas, na sua imensa maioria, estas letras, o Senhor tapa os ouvidos para não ouvir. É um insulto à vida cristã. É um insulto para a nossa vida espiritual. São músicas com letras que mais desagrada o Senhor. E os crentes estão cantando com toda alegria, batendo palma, regozijando, como se estes louvores estivessem chegando ao teu trono. Eu repliso, as letras destas músicas que os crentes estão cantando dentro das igrejas, ela é um insulto. Na sua imensa maioria, elas desagradam a Deus. É um Jesus que nunca desce da cruz, Jesus do madeiro, Jesus filho de Davi, Jesus de Nazaré. E são muitas letras que não enriquecem nem um pouco a nossa vida espiritual. São louvores que jamais chegaram e jamais chegarão até o trono da glória. E os crentes estão cantando, se alegrando. E estas músicas, eu irei falar da agora para frente, são músicas que alegram
apenas a alma, nada espiritual. Na sua imensa maioria, as músicas que os crentes estão ouvindo, elas são músicas para alegrar a alma, nada a ver com o nosso espírito. Músicas alegres, letras apenas para alegrar a alma, a matéria, tem nada a ver com o nosso espírito. E os crentes estão cantando, dando glórias, aleluia. Parece que as faculdades mentais deles não existem. Eles não percebem que estão sendo enganados. Aquilo que escutam, eles não procuram observar, examinar nas Escrituras para saberem se tem verdade. As mensagens que estão ouvindo são mensagens nada espiritual. Os louvores, na sua imensa maioria, não são louvores espirituais. E aí vejam, senhores, o porquê nós é que temos que zelar pela nossa vida espiritual. Nós é que temos que zelar pela nossa coroa. Nós é que temos que zelar pela nossa alma. Porque as igrejas, os líderes, não estão interessados em fazer isto. Direi tantas vezes, aqueles que estão indo para as igrejas, pagando o seu dinheiro, para que os pastores zelem pela sua alma, pela sua vida espiritual, vão ficarem apenas sem os seus recursos. Porque esses líderes não estão velando nem pela vida deles. O interesse destes são os recursos das igrejas. No livro de 1 João 2, versículo 9, se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo. Confessar os nossos pecados, só nós é que podemos fazer. Chegar até o Senhor e confessar a Ele os nossos desejos, os nossos pecados, as nossas deficiências. Nenhum pastor pode fazer por nós isto. E as pessoas não percebem que o verdadeiro pastor das nossas almas, o pastor verdadeiro que nos socorre, que nos tem socorrido dia após dia, não está dentro de uma igreja. Aí está. Os pastores só de nome, pastores só na credencial, no papel, para receberem os seus vencimentos. O verdadeiro pastor das nossas almas, ele não está dentro deste ou daquele ministério. Este é o verdadeiro pastor que vela realmente pelas nossas almas. É este que devemos buscá-lo, entrar no nosso quarto e orar secretamente a Ele. E com certeza Ele nos socorrerá. Confessar os nossos pecados a Ele. Ele vai nos socorrer, nos atender, nos perdoar. Então, reprisarei tantas vezes. O verdadeiro pastor que vela pelas nossas almas
que cuida das nossas almas não está dentro deste ou daquele ministério. Inutilmente o senhor, a senhora, dá o seu dinheiro dentro de uma igreja para o pastor velar pela sua alma. Jamais isso irá acontecer. Aí está. Nós é que temos que conservar o que temos, a nossa fé, para não perdermos a nossa salvação. Inutilmente está sendo os recursos que estão sendo pagos dentro das igrejas para que os pastores velem pelas almas dos membros. Estão sendo enganados, escravizados e não percebem. Parece que a mente deles está cauterizada. Estão com a mente cauterizada, não percebem que o zelo pela nossa vida espiritual é unicamente nosso e de mais ninguém. Agora pegue aí o seu copo com água. Meu Pai, abençoe a água deste homem, desta mulher. O Senhor é a água da vida, meu Pai. Transforme esta água na água da vida, que quando ingerirmos esta água, que ela possa, meu Pai, transformar a nossa vida espiritual para a glória do Teu nome. Vamos participar. É importante que os senhores façam esta oração de libertação comigo. Se estas orações que eu tenho feito no canal não fizer bem, mal jamais irá fazer. Olhe aí nas suas mãos, meu Pai. Consagra as mãos desse homem. Retira das mãos desse homem, desta mulher, toda a impureza. Quando colocarmos no alto da cabeça, se houver um mal, que este possa ser repreendido para a glória do Teu santo nome. Agora coloque as suas mãos no alto da cabeça e creia. Meu Pai, passa com o Teu poder, com a autoridade da Tua palavra, no alto da cabeça deste homem, desta mulher, até a planta dos pés. As mãos desse homem, meu Pai, desta mulher estão consagradas com o Teu poder. Que todo mal possa ser repreendido para a glória do Teu santo nome. Agora repita comigo. Na glória do Santo Espírito, na glória, na grandeza do Cordeiro, na glória, na grandeza, na santidade do nosso eterno Criador. Jogue as suas mãos para trás com fé. Diga: sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai do meu trabalho, sai da minha vida espiritual, sai para o abismo maligno. E não volte nunca mais. Receba a paz, a companhia, a proteção, a libertação, a prosperidade do seu viver diário, para a glória do Cordeiro. Agora você que quer renovar a sua aliança com o Senhor, feche os seus olhos e coloque as mãos no seu coração. Meu Pai, este homem, esta mulher, está querendo renovar a aliança com o Senhor. Aceita, meu Pai. Fortaleça a fé deste homem, desta mulher, meu Senhor. Que eles tenham uma fé firme, forte, inabalável, para resistir a cada dia os ardis do inimigo. Exaltado seja a glória do Cordeiro. Abraça este homem e esta mulher com a tua fé na glória do Santo Espírito. Senhor te abençoe e te guarde a você. Fortaleça a sua fé
dia após dia. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.